Graça e paz em nome de Jesus, amém? Prazer estar com vocês aqui, como o pastor Wagner disse, a gente está aí nessa maratona de todos os sotaques, né? Do Oxente, pronto, pro Itapega, estamos todos juntos, e para nós é uma alegria. Na verdade, eu estender das férias foi para justamente poder atender esse convite tão especial. O pastor Wagner, Keila, Nicolas fazem parte da nossa família há muitos e muitos anos. A gente não se conhece apenas há 6 anos atrás, quando eu vim aqui, mas eles me conhecem desde 2001, né, quando eu tinha um apelido nada necessário ser comentado nesse momento, que a Keila me chama até esse momento, né? Ainda hoje, mas a gente tem um carinho muito especial por essa família, e receber esse convite para mim foi um privilégio, uma oportunidade, e saber que vocês estão com 2 bênçãos aqui, né? Na verdade, 2 famílias muito abençoadas, pastorais, porque o pastor Wagner e sua família nós já conhecemos de longa data, e o Aurílio e a Bia também, ficamos sabendo que fazem parte agora da equipe pastoral. Vocês são privilegiados por terem 2 homens de Deus com as suas respectivas famílias aqui nesse lugar, e eu fico honrado de ocupar esse púlpito, e agradeço ao pastor Wagner, ao conselho da igreja, ao Tião que está me acolhendo na casa dele, todo o carinho, a receptividade e também a bondade dessa igreja conosco. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema. Eu não sou conferencista, eu sou pastor de igreja local, e as mensagens que vêm, né, borbulhando em meu coração, queimando meu coração, sou o fruto das crises, das dificuldades, das experiências que a gente vive no ministério pastoral. Essas mensagens que nós temos compartilhado, elas não são fruto de um estudo frio dentro de um gabinete distante da vida da igreja, mas dentro da igreja, vivendo as crises com as pessoas, experimentando, se acotovelando a elas, que eu acredito que é exatamente essa a mensagem do Evangelho. É uma mensagem para o povo, no povo, dentro da realidade do contexto. E eu quero conversar com você sobre o resgate da prioridade. Porque, na minha opinião, nesses últimos tempos agora a gente tem vivido assim um sistema de pós-pandemia, embora pareça os noticiários insistem em dizer para nós que ainda não, ou que a gente ainda precisa lidar com uma pandemia em andamento, mas a verdade é que nós estamos vivendo agora os efeitos pós-pandemia. Ainda não tiramos as máscaras, ainda não voltamos às nossas aglomerações, ainda não voltamos a alguns hábitos que ficaram para trás, outros nem vão voltar, é verdade, mas a gente vive um período que nós estamos agora chamando de superação da pandemia, reorganização da vida depois dela, e tem sido de grande desafio. Por quê? Algumas coisas foram sequestradas de nós nesse período. Algumas coisas foram embora, e é melhor que tenham ido mesmo. Mas outras coisas foram embora e nós precisamos resgatar. Algumas coisas foram sabotadas de nós, principalmente da igreja de Jesus Cristo. Na nossa comunhão, na nossa comunidade, na nossa experiência de fé, na nossa vida de fé, muitas coisas foram levadas e sequestradas de nós, e nós precisamos fazer uma missão, uma operação resgate, porque nós não podemos deixar isso embora. E uma dessas coisas que eu gostaria de compartilhar, inclusive essa mensagem ela tem 2 tópicos, nós vamos trabalhar um essa manhã e outro essa noite, nós vamos trabalhar o livro de Ageu, nós vamos falar sobre o resgate da prioridade. Porque na verdade o que nós estamos assistindo é que a pandemia levou de nós a nossa maior e a nossa melhor prioridade. Quando eu falo prioridade, queridos irmãos e irmãs, eu não estou falando no plural, porque prioridades não existe. Se eu falo que eu tenho uma prioridade, eu digo que eu tenho um foco naquela. Quando eu digo que eu tenho prioridade, significa que eu vou ter que matar uma para sobreviver outra. Então, esse negócio de tenho várias prioridades nunca dá certo. Deus é uma das minhas prioridades, a saúde é uma das minhas prioridades. Não, ou é prioridade ou são graus de importância e de urgência. E a pandemia levou uma prioridade fundamental na nossa vida, e eu gostaria de meditar com você sobre isso essa manhã. E para isso eu queria usar o livro de Ageu. Eu não vou ler, agora, imediatamente, os versículos, eu só quero que você saiba o contexto, depois nós vamos fazer a leitura. O povo de Israel, ele viveu aproximadamente quase que 70 anos em exílio babilônico. Você sabe disso, em 587, Nabucodonosor entrou com as suas tropas em Jerusalém, destruiu a cidade, queimou seus muros diante da resistência do rei Joaquim, que lá estava querendo dar um demandão, e aí ele acaba destruindo o templo, aí ele acaba massacrando o povo, e resgata daquele lugar, ou melhor, sequestra daquele lugar, melhor palavra, sequestra daquele lugar pessoas da elite sacerdotal, da elite monárquica, da elite cultural, e leva para a Babilônia. O propósito de Nabucodonosor era o propósito de Hitler, da Alemanha nazista da década de 30 e 40, que era fazer uma raça purificada, ariana. Então Nabucodonosor, ele sabotava cidades, saqueava o melhor delas e levava para a sua cidade para fazer uma nova raça, do melhor,
dos mais inteligentes, dos mais nobres. E os mais inteligentes, os mais nobres, a elite foi morar na Babilônia, e lá eles ficaram por aproximadamente 70 anos. Depois de 70 anos, o Império Babilônico cai, e surge um novo império mais poderoso, chamado Império Persa. E Ciro é o imperador dessa nova potência militar da época. Ciro se compadece com os judeus, que há 70 anos estavam morando numa cidade diferente, em casas diferentes, numa cultura diferente, comendo comida diferente, falando uma língua diferente, e vivendo com deuses diferentes, e convivendo com experiências religiosas diferentes. Ciro se compadece e emite um decreto dizendo: vocês podem voltar para Jerusalém, a terra de vocês. Vocês estão livres para retornar às suas cidades e para reconstruir o templo do Senhor, onde o seu Deus é cultuado e adorado. Então eles voltam com uma única e prioritária missão: reedificar o templo do Senhor e retomar a vida deles naquele lugar. Só que eles não contavam com um problema: 70 anos é muito tempo. Em 70 anos eles aprenderam a conviver longe da presença de Deus, porque na mentalidade judaica é o seguinte: ou Deus está no templo, ou ele não está com o povo. O templo estar destruído, tanto é que em Ezequiel capítulo 37, quando eles dizem: nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos destruídos, é quando eles receberam a mensagem: o templo lá em Jerusalém acabou, virou cinzas. Eles disseram: pronto, Deus foi destruído, porque a presença magnânima, majestosa de Deus estava no templo, não estava em seus corações como nós hoje, os cristãos, entendemos. Então, quando eles voltaram para reedificar o templo do Senhor que estava em ruínas. Só que eles aprenderam a viver sem esse templo. Aprenderam a viver sem essa presença. Aprenderam a criar uma nova estrutura religiosa chamada de sinagoga. Sinagoga foi um elemento religioso criado no exílio, já que eles não tinham o templo. Eles estudavam a Bíblia ou a Torá dentro das sinagogas, onde um rabino lia, abria as escrituras e explicava. Eles não tinham mais sacrifícios, não tinham mais sistema sacerdotal. Eles se habituaram com as sinagogas e o templo em ruínas. Essa geração então, que ficou fora, num povo que naquela época a média de idade chegava a 45 anos, a expectativa de vida, nós podemos dizer que pelo menos quase que 2 gerações passaram no exílio, se não uma. Quando eles voltaram e começaram a lançar os fundamentos do templo, uma comitiva vinda do norte da Samaria, que não tinha sido exilada, eles tinham sido exilados anteriormente pelos assírios, né? Era a raça samaritana misturada com os assírios. Eles ficaram sabendo que estava sendo reedificado o templo do Senhor, e os fundamentos foram lançados. Os samaritanos enviaram uma comitiva de oposição, coordenada por Tobias. Você conhece a história. Tobias chega naquele lugar e diz: olha, vocês não podem reconstruir o templo. Como assim? Não, vocês não podem. E ele vai até lá na Pérsia para dizer: olha, esse povo judeu é perigoso, hein? Eles estão reedificando o templo para eles se levantarem contra vocês e destruírem a sua própria nação e seu império persa. E então eles começaram a articular muitos problemas, muitas dificuldades, muitas oposições. Essa geração que tinha aprendido a conviver sem o templo, o que eles fizeram? Não precisa de templo. Nós ficamos 70 anos sem templo. Se a gente ficar mais 1 mês, 2 meses, 3 anos, não tem problema. Vamos parar, vamos fazer uma breve interrupção, vamos fazer nesse momento uma paralisação da obra, para que a gente possa esperar a poeira baixar, as coisas se retomarem, e depois a gente faz a retomada da construção do templo do Senhor. Até aí tudo bem. Só que essas paradas provisórias são um grande perigo, não é verdade? Quantas vezes a gente para na nossa vida em alguma coisa de um projeto de Deus e a gente nunca retoma? Quantas vezes a gente faz uma interrupção pensada por um período de momento, mas na verdade a gente nunca readequa, realinha e retoma a nossa caminhada? Por exemplo, Terá, o pai de Abraão. Você conhece a história. Terá saiu da terra de Ur dos Caldeus, lá daquela região, junto com a sua família, e eles saíram em peregrinação para a terra de Canaã. O Terá resolveu fazer uma paradinha em Harã, uma cidade costeira, uma cidade importante, comercial, e essa paradinha rendeu 200 anos de paralisia, até o ponto que chega Gênesis capítulo 12, Deus diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, não é este o lugar. Vocês fizeram uma paralisação desnecessária, uma interrupção no projeto. O projeto de vocês é Canaã, não é Harã. Vocês estão errados nessa pausa. E muitas vezes a gente faz o mesmo. A gente faz breves interrupções dizendo: depois a gente retoma.
Depois a gente retoma algumas coisas, alguma prioridade, algum objetivo, algum propósito. Depois a gente pega essa promessa de novo, e quando a gente vê, muito e muito tempo se passou. Essa breve interrupção desse povo que voltou da Babilônia com uma única prioridade, reconstruir o templo em primeiro lugar e único lugar, aconteceu um probleminha que está em Ageu capítulo 1, versículo 1. Eu quero que você leia comigo, por favor. Ageu capítulo 1, versículo 1, se for projetado aí, apenas a primeira parte. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano, do reinado de Dário. Peraí, gente. Qual era o nome do rei que liberou o povo de Israel para voltar, para reedificar o templo? Ciro. No 2º ano do reinado de Dário, o Grande. Sabe quanto tempo se passou dessa breve interrupção, dessa breve pausa nos trabalhos da reedificação do templo? 16 anos. Não vamos reedificar o templo, porque afinal de contas nós vamos fazer uma interrupção momentânea. 16 anos se passaram. E eu fico me perguntando, quantas coisas na nossa vida são levadas por enfrentarmos algumas oposições, algumas adversidades, por encontrarmos algumas portas fechadas, por encontrarmos alguns obstáculos que muitas vezes parecem intransponíveis e nós paramos por um momento e dizemos assim, não, depois eu retomo, depois eu volto, e nós nunca mais visitamos aquele lugar. Desistimos da terra de Canaã só porque Harã ficou um pouquinho mais confortável. Só porque em Harã a gente teve menos oposições. Só porque em Harã a gente teve menos inimizades. Só porque em Harã a gente encontrou um abraço mais caloroso e confortável daquele lugar. Quantos projetos inacabados de Deus estão na nossa vida só porque nós desistimos de fazer o que Ele nos chamou a viver. Só porque nós desistimos de agir naquilo que Ele nos chamou a fazer. Por isso a pergunta essa manhã é, o que você interrompeu na sua vida? O que você paralisou por um momento na sua história, que é uma promessa de Deus, que é um propósito de Deus, que é uma prioridade de Deus na sua vida, e que você interrompeu, ou talvez você que assiste pela internet, que você paralisou, porque afinal de contas, são apenas tempos de pandemia. Afinal de contas, as máscaras nos atrapalham de louvar. Afinal de contas, a gente não pode mais abraçar os irmãos como a gente gostava na nossa comunidade. Afinal de contas, a gente não consegue nem mais compartilhar uma bomba de tereré com os nossos irmãos. Quantos projetos foram interrompidos porque nós, nesses 2 anos, nós interrompemos propósito no nosso coração. E falamos, agora não é o tempo, ainda não é o momento. Esse é o grande problema. Porque se nós estivéssemos falando da primeira geração que saiu da Babilônia e experimentou o templo, a primeira geração que voltou da Babilônia, e sabia o que era o templo, com certeza eles iriam enfrentar todas as oposições, todas as adversidades, iam enfrentar todos os inimigos para reconstruir aquele templo, porque eles sabiam a importância e o grau de prioridade que o templo ocupava na cultura religiosa de Israel. Mas como nós estamos falando de uma nova geração, nós estamos falando de gente enfraquecida, gente apática, gente que negocia seus valores, gente que sucumbe às ordens da prioridade da sua vida e simplesmente deixa as coisas mais importantes para depois e diz, ainda não é o tempo. É simples ver isso. É um período de transição. Nós estamos falando de uma geração que aprendeu a viver e aprendeu a conviver sem a presença de Deus. Eles viveram 70 anos na Babilônia sem um templo, sem um sacrifício. E agora, está tudo certo. Está tudo normal. A gente aprendeu a viver assim. Essa transição de mentalidade é preciso a gente entender, porque eles não vieram só para reconstruir casas. Eles não vieram apenas para retomar as suas vidas particulares. Eles vieram para reconstruir o templo. Só que vieram com uma mentalidade diferente. Então nós estamos falando de um período de transição, de 70 anos, de uma mudança de mentalidade de geração. É exatamente o que eu acredito que nós estamos vivendo como igreja agora. Nós não ficamos 70 anos no exílio. Nós estamos há 2 já nele. Se estamos saindo, ainda há questionamentos. Mas nós estamos no exílio de 2 anos que mudou muita coisa. Os sociólogos falam hoje em pós-pandemia. Numa geração hipermoderna. O que quer dizer isso? Que a nossa mentalidade depois da pandemia mudou. Nós não somos mais os mesmos. Nós não temos mais os mesmos membros na igreja.
Alguns saíram, outros novos chegaram, e também a mentalidade dos que ficaram mudou. Muita coisa se transformou nesse período de 2 anos, queridos, e eu estou assustado e assombrado, e digo que vai ser muito difícil ser pastor nos próximos 5 e 10 anos, diante dessa nova mentalidade de igreja e de prioridade que nós estamos criando no mundo pós-pandêmico. Se você não está convencido disso, deixa eu mostrar um pouquinho na história. Quantos tênis você tem na sua casa? Quantos sapatos você tem na sua casa? Quantas camisas? Houve um período da humanidade que era uma coisa para cada coisa. Eram 2 pés, você teria que ter 2 sapatos, ou um par de sapatos. Uma roupa, para poder conviver com ela, máximo 2, 3 camisas, uma camisa que era só de final de semana para ir na igreja. O que aconteceu? No século XIX, a Revolução Industrial trouxe aquilo que era produto manufaturado, que demorava semanas para ficar pronto, ficava pronto rapidamente em larga escala. Então as pessoas começaram a comprar mais, consumir mais, gerar mais, produzir mais, e isso gerou o sistema que nós conhecemos hoje como capitalismo e a lógica do consumo. Então você tem 7 camisas, 15 sapatos, 30 bolsas, não é por um acaso, porque a mentalidade no século XIX mudou. Então nós somos o fruto de uma mudança de mentalidade. Isso foi chamado de modernidade. A Revolução Industrial trouxe a modernidade. Mas não foi o bastante. Em 9 de novembro de 1989 caiu o Muro de Berlim, lá na Alemanha, que dividia a Alemanha entre socialista e a Alemanha ocidental. Naquele momento, quando cai o muro, o que acontece com o mundo? Uma nova mentalidade é gerada. A mentalidade da globalização. O mundo virou uma aldeia. O Japão virou nosso vizinho. E o que aconteceu? Ele só lançou os fundamentos para a era da digitalização, e hoje não há mais fronteiras no mundo. Você pode estar aqui e ao mesmo tempo estar conectado no Japão, no mesmo momento, na mesma hora. O mundo ficou pequeno. Se sai uma notícia da invasão da Rússia na Ucrânia, a Bolsa de Valores imediatamente já reage aqui, coisas de 1 minuto. E é simplesmente assim, o mundo virou uma aldeia pequena. Por quê? Porque uma mudança de mentalidade veio desde 1989. Agora não há mais barreiras, não há mais muros que separam a civilização. E o que aconteceu? Nós vivemos essa era e agora chegou o que os especialistas, sociólogos chamam de hipermodernidade. Nós deixamos de ser pós-modernos com o Muro de Berlim e agora passamos a ser hipermodernos com essa mudança de cultura que a pandemia trouxe para nós. O que eu quero dizer com isso? É que a mentalidade das pessoas que se relacionam com Deus, com os valores da fé, com a Bíblia, mudaram drasticamente. Hoje, o que Richard Dawkins afirmava há um tempo atrás, que é o patrono ou o profeta do ateísmo no mundo em inglês, ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio. Hoje, muitas igrejas estão agora, ou muitos crentes, estão readaptando essa mensagem dizendo Deus um obstáculo. Deus é um obstáculo à felicidade da pessoa. Porque na pandemia ela redescobriu que ela pode ter mais tempo para ela. Na pandemia ela descobriu que ela pode assistir o culto em casa e ela não precisa se desgastar com deslocamento, ela não precisa se desgastar com preparações. Ela descobriu que ela pode deixar para assistir o culto depois, porque naquele horário não é o mais adequado. Quando assiste? Ela descobriu que muitas vezes cuidar da saúde é grande e fundamental importância. Então, gente que viu pessoas morrendo ao seu lado disse, eu preciso cuidar da minha saúde. Gente que perdeu entes queridos disse, eu preciso cuidar da minha família. Gente que viu o sistema econômico chegar à falência disse, eu preciso poupar mais, me proteger financeiramente. Não são coisas ruins, irmãos, são coisas que nós deveríamos estar fazendo o tempo todo. O problema é que agora Deus se tornou um obstáculo para isso. Para eu ganhar mais dinheiro, eu preciso tirar Deus. Deus se transformou num obstáculo para eu ganhar mais dinheiro. Para eu ter mais tempo para a minha saúde, a igreja é um empecilho. Então toma aqui o ministério, pastor. Eu não quero mais criança, eu não quero mais louvor, eu não quero mais mídia, eu não quero mais voluntariado, eu preciso de mais tempo para cuidar da minha saúde, afinal de contas a vida passa num piscar de olhos, eu vi gente morrendo ao meu lado, eu fui entubado, eu preciso retomar minha vida. Mas quem disse que para você retomar sua vida, você precisa tirar Deus do seu horizonte? Porque essa é a mentalidade pós-pandemia. Deus é um empecilho à nossa felicidade. A igreja se tornou um estorvo para que nós possamos ser mais felizes, mais produtivos e mais realizados. E eu não falo de quem está lendo ou de quem está assistindo noticiário, eu falo de quem está vivendo. Eu sou pastor de igreja, queridos. Eu vi pessoas chegando dizendo, pastor, desculpa, mas eu não posso ficar nesse ministério, porque eu preciso de mais tempo para mim. Pastor, desculpa, mas eu não posso mais cuidar do ministério infantil ou da Rede Kids, porque agora eu tenho outras prioridades.
Eu vi, queridos, com os meus próprios olhos e continuo vendo assustado essa nova mentalidade de pessoas que aprenderam a viver sem o templo. E eu estou dizendo que eu não sou um defensor do templo, queridos. Isso aqui é construção, isso aqui não serve para nada sem gente aqui dentro. É apenas uma construção. Mas a verdade é que as pessoas, elas entenderam que dá para viver também sem a presença de que vem dentro da construção. Porque quando a gente está reunido, vem a presença. A presença também está conosco. Mas as pessoas aprenderam a conviver sem essa presença também. Então essa mentalidade não afetou só a nossa comunhão dentro do templo, mas também afetou a nossa maneira de lidar com as coisas de Deus lá fora. Deus se tornou secundário. Deus se transformou desnecessário para uma geração que aprendeu a viver sem Ele no horizonte. E nós estamos diante desse grande desafio de sermos igreja, porque as prioridades do mundo atual mudaram. A prioridade da saúde, da beleza, da boa alimentação, da boa socialização, que não são coisas ruins, irmãos. Mas essa prioridade veio sufocar e estrangular a nossa convivência com Deus, a nossa expectativa, que é o que nós vamos falar à noite com Deus. Eu fico preocupado porque a nossa prioridade, aquilo que nós somos chamados para viver, aquilo que nós somos chamados para experimentar, foi colocado em último plano. Se der tempo, primeiro eu e todas as coisas, Deus se der tempo. Esse negócio de Deus acima de tudo e acima de todos parece que ficou apenas um slogan político, porque na nossa vida Deus é se der tempo. Só que quanto tempo vai se passando? 16 anos para eles, 2 anos para você e para mim. Quanto tempo vai ser necessário para a gente entender de que existe alguma coisa errada aí? É aí que o texto continua dizendo: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Eu agradeço a Deus por isso, porque Ele não deixa a gente sem os seus profetas. Ele não nos deixa sem a sua santa e bendita palavra. Ele não nos deixa sem uma orientação clara e divina. Deus continua mandando a sua mensagem. E Ele está aqui essa manhã, através da minha vida. Porque antes de falar deste púlpito, Deus falou aqui. Ele vem trazendo essa palavra dizendo: olha, essa é uma mensagem para a igreja, para um despertamento, para entender que muitas vezes Deus tem sido colocado em segundo, terceiro, em último plano da nossa carreira profissional. No nosso projeto de criação de filhos, nosso projeto familiar, nosso projeto pessoal. Queridos irmãos, eu recebi pessoas lá na minha comunidade, informações, desculpe, gente que entregou o ministério e disse assim: não, pastor, é que agora eu preciso cuidar mais dos meus netos. Irmãos, eu não sou avô ainda, vai demorar um bom tempo. Minha filha está com 12, ela vai namorar aos 38, então eu devo ser neto daqui a uns 50 anos. Mas ela veio e entregou o ministério e falou: não, porque agora eu preciso cuidar mais dos meus netos. Por quê? Não, porque essa pandemia mostrou para mim quanto tempo eu tenho perdido. O Facebook continua rodando a toda. Horas a fio de séries e Netflix não mudou. Mas meu tempo na igreja eu não posso mais, porque está aqui a chave do ministério, porque agora eu preciso cuidar dos meus netos. Ou seja, eu corto tudo na minha vida, né? Menos a minha prioridade essencial. Mas a verdade é que as pessoas estão agora cortando Deus, a ministração, a igreja, a convivência, a comunidade, dizendo: não, isso toma meu tempo, se rouba. A pandemia é responsável por isso, irmãos. Ela sequestrou de nós a nossa prioridade de servir a Deus. Mas graças a Deus, porque vem a palavra dele ainda. Deus não nos deixa sem orientação, sem direção. Ele continua falando, Ele continua ministrando. E Ele traz uma palavra para nós naquilo que nós mesmos nos falamos. Naquele argumento que nós mesmos usamos. Presta atenção. Veio a palavra do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma, não foi Deus que disse, era o povo que falava: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Não é o tempo, não é a hora. É o que mais eu escuto hoje. Eu pergunto: quando é que vai ser? Quando é que vai ser a sua hora de despertar, de servir mais, de entregar mais? Você que assiste pela internet e tem sido consumido por tantas outras urgências de coisas de importância nesse mundo, mas que não está aqui presencialmente, não é porque não pode, mas é porque ficou confortável ficar em casa. Quantas pessoas que estão acomodadas nas cadeiras, sendo consumistas de um evangelho pregado a uma clientela,
Querido, nós precisamos combater isso. A gente precisa voltar a ser igreja vibrante, igreja do serviço, igreja das mãos arregaçadas, das mangas arregaçadas, igreja que estende a mão para ajudar, para acolher, para amar, para servir. Nós não podemos mais ficar de culto online em culto online, dizendo que está tudo bem, fechar a porta da nossa casa, assistir a nova série da Netflix e dizer: o mundo está bem. Não está, irmãos. Está um caos. A coisa está em desordem. A gente não pode fechar dentro da igreja no culto online e dizer que está tudo perfeito. Eu digo, o culto online é o menor dos prejuízos, mas ainda é um prejuízo. Porque é isso aqui que é vida da igreja. É isso aqui, é comunhão, é vida, é vitalidade. Por isso que eu pergunto, quando vai ser o tempo então? Obviamente você está dizendo: não, pastor, mas eu estou aqui presencialmente. Mas eu não estou falando só de estar presencialmente, é do serviço, é da entrega, é da oportunidade de colocar Deus em primeiro. Quando é que vai chegar o tempo? Às vezes a gente gasta tanto tempo, queridos, o melhor da nossa vida, nos entregando ao pior, para depois tentar no final da nossa vida, no pior momento, tentar fazer o melhor. É uma grande contrariedade. Na melhor fase da nossa vida, a gente abraça as coisas que são as piores. E depois, na pior fase da nossa vida, a gente quer abraçar as coisas que são melhores. Por que não fazer o melhor enquanto estou melhor? Conheço muita gente que quando tinha dinheiro, não serviu. Quando tinha saúde, não serviu. Quando tinha tempo, não serviu. Agora não tem dinheiro, não tem saúde, não tem tempo, quer servir. Como assim? Por isso que em 1999, mais exato, que eu me converti, mas em 2001 eu recebi um chamado pastoral na minha vida. Eu era jogador de futebol antes de ser pastor, e eu estava num time lá no interior de São Paulo, na fronteira com Minas Gerais, estava treinando para a gente disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E Deus me chamou claramente para o ministério, disse: chegou o seu tempo aqui, você tem que parar com esse negócio de futebol. Eu tinha 17 anos na época, queridos. E eu falei com Deus: Deus, vamos fazer um acordo aqui? Vamos conversar melhor. Acho que o senhor está meio precipitado, o senhor não pensou direito nas outras variáveis. Eu fui mostrar para Deus que ele estava enganado naquela decisão de me chamar tão rapidamente. Eu tinha 17 anos. Eu falei: Deus, pastor bom mesmo é só depois dos 40. Depois dos 40, irmãos, eu estou chegando aos 28 anos agora. Então, assim, eu espero chegar logo aos 40, né? Estou com 30, vou fazer 39 agora. Eu digo assim, não vejo a hora de chegar a 40, 45, que tem coisa que só a maturidade. Por isso que é matura idade, né? Idade da maturidade. Então, assim, tem coisa só depois dos 40. Fala: Deus, o pastor bom mesmo só depois dos 40. E jogador está velho aos 30. Então, pensa bem, Senhor. Eu jogo até os 30, me dedico à formação dos 30 até os 35. Aos 40 eu estou no ápice da minha maturidade servindo ao Senhor. Todo mundo fica feliz. Eu fico feliz. A nação corintiana, que vai ter um ótimo jogador, fica feliz. E a igreja depois vai ficar abençoada, porque vai ter um pastor maduro, não vai precisar para aquele processo de infantilidade que a gente tem no começo do ministério. E Deus não aceitou a conversa, tanto é que eu já estou aqui com quase 20 anos de ministério. Ou seja, quando eu olho para essa realidade, eu olho para trás e digo: Deus, muito obrigado. Porque eu tinha grandes coisas naquele período, grande tempo naquele período, grandes oportunidades naquele período. Se eu não abraçasse, eu seria muito frustrado hoje. 16 anos eles ficaram sem construir o templo. É um tempo que não volta mais. É um tempo que não volta mais. O filho pródigo, quando pega tudo da casa do seu pai e vai gastar, ele não gasta só o dinheiro, ele gasta o tempo que ele poderia ter dedicado servindo ao pai. Você não gasta só os recursos, você gasta o maior patrimônio que você tem, o tempo. Quando é que vai ser o seu tempo de servir a Deus? Quando é que vai ser o tempo de se dedicar, de se lançar? Quando é que vai ser o tempo de abraçar o propósito? Quando vai ser o tempo de retomar as promessas? Quando vai ser o tempo de estabelecer a maior prioridade, que é servir ao Senhor nessa vida? E é por isso que nós estamos aqui. E é para isso que nós estamos aqui. Romanos 11:33 não nos deixa mentir, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós não temos outro recurso senão colocá-lo em primeiro lugar. O resto é perda de tempo. O resto nós estamos desvirtuando a verdadeira prioridade. Então, quantos de nós estamos com a mesma afirmação do povo de Israel? Não chegou o tempo ainda. Eu preciso casar, eu preciso me formar,
eu preciso guardar dinheiro, eu preciso sair com os amigos, eu preciso tirar as máscaras, eu preciso vacinar a 7ª dose, eu preciso, quando acontecer, e o tempo vai embora e não volta mais. Eu sou grato a Deus por Ele não ter aceitado o meu conselho de me permitir jogar até os meus 30, 35 anos, que eu teria perdido a melhor fase da minha vida para servir, para amar, para aprender dele. Quanto tempo a gente não está perdendo, queridos? Quanto tempo desperdiçado. Porque nós estamos ainda na insistência, ainda não é a hora, ainda não é o momento, ainda não chegou. Lógico, com todas as medidas de segurança, lógico, com toda a responsabilidade que o momento requer, nós não somos teóricos do caos, mas a verdade é que a gente precisa ser mais ousado. Como igreja de Jesus, a gente precisa se levantar. O estádio estava lotado, as pessoas pulando, as pessoas abraçadas. Eu estava lá na minha igreja todo temeroso, dizendo, meu Deus, e agora? As pessoas não voltando. Aí eu fui assistir um jogo do Corinthians. Primeiro jogo que abriu o estádio, o pessoal estava lá todo junto, gritando. Eu falei, meu Deus, eles são irresponsáveis ou eu que sou covarde? Como é que nós estamos nisso? Qual que é a medida? Irmãos, não é o momento que nós estamos em pandemia e as almas indo para o inferno, vai tudo do mesmo jeito. Não é o momento que nós estamos de máscara, mas as pessoas que precisam de amor, de acolhimento, de salvação, continua tudo perdida. Quanto tempo mais nós vamos dizer que ainda não é a hora e vamos ficar online ou vamos ficar fingindo que assistimos um culto para depois dizer que nós gastamos nosso tempo com Deus, quando na verdade a gente só mentiu, enganou a nós mesmos. Isso é muito comum, queridos. E aí, irmão, não estou vendo você na igreja? Ah, então, pastor, estou assistindo online. E domingo passado, o que eu falei? É que domingo passado ainda não deu tempo de assistir. E no domingo anterior? Então eu estava em viagem. E a nova série de mensagens, sabe qual que é, pelo menos? Irmãos, a gente não pode ficar nos embalsamando de uma mentira que não sustenta mais a fé. É tempo. Nós não vamos esperar a pandemia passar para servir a Deus. Nós vamos servir a Deus mesmo no meio dela. Nós vamos orar mais, nós vamos jejuar mais, nós vamos buscar mais. O templo está aberto, nós vamos receber pessoas. Está fechado, nós vamos amar pessoas, nós vamos servir. A gente vai dar um jeito nisso. Mas todos, não é função só do pastor. Porque esse é o que aconteceu no meio da pandemia. A igreja fechou, o pastor ficou aqui no púlpito, sozinho com a equipe de louvor. E os demais membros disseram, maravilha, é férias de 2 anos. E está difícil voltar, né? Está difícil arregaçar as mangas. Está difícil dizer, acaso agora é o tempo? Ainda não chegou o tempo. Mas aí vem a palavra de Deus novamente por meio do profeta Ageu. Novamente, Deus insiste com a gente. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Está certo isso? O que Deus está perguntando numa tradução mais coerente seria, é justo que vocês tenham o melhor e eu receba o pior? É justo que seja dessa maneira? Irmãos, é justo que essas pessoas tivessem espaço gourmet, piscina aquecida, aquecimento solar, TV a cabo, internet, estava tudo certo, enquanto o templo estava destruído, em ruínas. Eu não sou contra espaço gourmet, inclusive venho até Campo Grande te visitar, se houver um convite. Não sou contra a piscina, pelo contrário, em Sertanópolis é terrível o calor. Se alguém convidar, a gente está lá na piscina junto. Bem-aventurado aquele que tem uma piscina, diz o ditado lá em Sertanópolis. Não sou contra você ter uma boa roupa, um bom conforto, uma grande TV para você ter os seus momentos de lazer. Não sou contra isso. O problema é, está na ordem certa? Está na prioridade correta? Ou eu preciso sacrificar a minha vida com Deus para poder me esbanjar com o que esse mundo está oferecendo? Nós nunca vivemos um período de tanto lazer, de tanto entretenimento como hoje. As pessoas nunca viajaram tanto. As pessoas nunca gastaram tanto dinheiro com futilidades. As pessoas nunca tiveram tanto desejo de aproveitar a vida como agora, porque a pandemia trouxe o senso de urgência. Eu preciso dar um jeito na minha vida. E Deus, irmãos, Deus tornou um obstáculo. Porque se Deus entrar, eu não vou poder guardar tanto dinheiro. Se Deus entrar, eu não vou poder trabalhar tanto assim. Se Deus entrar, eu não vou poder me divertir tanto, viajar tanto. Se Deus entrar, se o ministério entrar, se a igreja entrar, ai não, melhor, vamos cuidar primeiro da minha parte. Meus irmãos, há um confronto de Deus amoroso ao nosso coração hoje aqui. É justo que você tenha o melhor, enquanto Deus receba o pior? É justo que você corra atrás de todas as outras coisas da sua vida,
e coloque como importância e prioridade, e Deus receba a sobra de tudo isso. Quando recebe? É justo eu primeiro e Deus quando der tempo? É justo essa frase? Porque Deus não está preocupado com o tempo, irmãos. Se você acha que Deus queria um templo para entrar e ficar bonito lá dentro, o próprio Jesus diz: destrua esse templo que eu reergo em 3 dias. Jesus é maior que o templo. Deus está preocupado com a mentalidade. Um povo que abandonou a presença de Deus, não é o templo, abandonou o senso da presença de Deus. Eu estou preocupado pregando a uma igreja pós-pandêmica que eu tenho a suspeita de que abandonou o senso da presença de Deus, irmãos. Nós nos confortamos em ficar em templos ou ficarmos em cultos digitais. Nós nos confortamos em sermos assistentes e espectadores de uma celebração. Nós nos conformamos com essa nova situação. Deus não está falando de templo, Deus está falando de mentalidade. Eu primeiro. Eu primeiro. Era isso que ele dizia para aquele povo. Não é que é errado construir casa, é errado não colocar Deus em primeiro lugar. Está em ordem. Quer construir a casa, quer comprar um carro novo, quer cuidar da sua saúde, quer embelezar o seu corpo, quer fazer... Não tem nenhum problema com isso. O problema é estar na ordem certa, está no jeito correto. Em Isaías capítulo 38, o profeta chega até Ezequias e diz: Ezequias, põe em ordem a tua casa, que você vai morrer e não vai viver. Difícil ouvir um negócio desse, né? Já pensou? Você está completando aniversário, chega uma pessoa e te diz: parabéns, você vai morrer e não vai viver. Mas é a pura verdade. Não sei se hoje, amanhã, daqui 30, 50 anos, 100, mas a gente vai morrer. E está em ordem as coisas? Nossa vida com Deus está em ordem. Nossa prioridade maior está em ordem. Porque esse é o grande desafio. O desafio de manter a prioridade mesmo quando os tempos são difíceis e são sutis. Porque olha só o que acontece. Quando Deus faz esse diagnóstico desse povo, Ele faz uma perguntinha que está na próxima tela. Vamos lá? Ageu capítulo de número 1. Agora diz assim o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. É sutil, né, queridos? É muito sutil. É justo que eu viva em casas, em uma casa destruída enquanto vocês têm a casa pronta? Vejam onde o caminho de vocês o levaram. Irmãos, às vezes dá a sensação de que só porque a gente lançou o fundamento a gente já fez alguma coisa. É a falsa e perigosa sensação de que a gente já fez alguma coisa, quando na verdade ainda está tudo em ruínas. O povo de Israel tinha lançado o fundamento e disse: já fizemos alguma coisa. Não tinha nada, pelo menos agora tem fundamentos. Uma outra geração vai vir fazer, afinal de contas já passou a minha época, né? Afinal de contas está chegando uma gente nova na igreja. Afinal de contas agora é o tempo de outra pessoa. Ou seja, quanta mentalidade nossa não é a mentalidade que está aqui registrada em Ageu? Às vezes, irmãos, nós temos a falsa sensação e perigosa sensação de que só porque começamos alguma coisa já fizemos algo, quando na verdade ainda nem terminamos e nem concluímos o projeto de Deus na nossa vida. Cuidado, cuidado, porque às vezes você diz: não, mas eu já fiz alguma coisa pelo meu casamento, mas é só fundamento, o resto está em ruínas ainda. Não, eu já fiz alguma coisa pela minha fé, é só fundamento, o resto ainda está em ruínas. É preciso se aplicar nisso para poder reorganizar. Acaso é tempo de vocês viverem bem e dar o pior para mim? Vejam onde seus caminhos os levaram, porque a gente nem percebe. A gente nem percebe que vai mudando. De repente a gente descobriu novos hábitos, agora durante esse período que estamos vivendo, que estão sequestrando o melhor da nossa vida e a gente nem percebeu. E hábito pode ser ruim, se você não direciona e não orienta ele para a sua vida. Agora, preste bem atenção nisso. Quanto tempo mais? 16 anos. Quanto tempo mais para você? Só você pode responder. E você não precisa responder para mim, nem para o pastor Wagner, nem para o pastor Aurílio. Você não precisa responder para mais ninguém, mas para você. Quanto tempo mais você vai esperar para dar o seu melhor para Deus? Para colocá-lo na prioridade, no propósito central. Porque se você sabe ensinar, ensine para a glória de Deus e coloque Deus em primeiro lugar. Se você sabe empreender, ganhe dinheiro, mas ganhe dinheiro com Deus em primeiro lugar para servi-lo melhor para a glória de Deus. Se você sabe fazer atividades manuais, faça atividades manuais, mas sirva a Deus e coloque Deus em primeiro lugar nas suas atividades manuais. Não é deixar as outras coisas e colocar Deus, é colocar Deus apesar das outras coisas. É isso que a gente tem que ter maturidade para entender nesse momento. É isso que a gente precisa entender, que Deus está falando. Veja, é sutil, mudança de prioridade é sutil. Não é porque você não está vendo que não está te destruindo. Não é porque você não está enxergando que não está te corrompendo. Mudanças de prioridade são pequenas, são sutis, mas são altamente destrutivas. Por isso, cuide do seu coração. Faça a oração do Salmo 139. Sonda, meu Deus, e conhece meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau.
Vê, Senhor, porque eu estou no culto presencial. Eu não precisaria ouvir isso, mas só o fato de estar no culto presencial é suficiente? É de fato o seu melhor dado a Deus? Que eu não posso admitir que a nossa vida seja passada para dar o resto, a sobra e quando dá tempo para Ele. Por isso Deus diz, vejam onde seus caminhos se levaram. Vocês plantam muito e colhem pouco. Pastor, sabe como é que é? Eu não sou agricultor. Você sabe que eu não estou falando disso, né? Você sabe que eu não estou falando de agricultura. Eu estou falando de plantar na sua vida e não colher nada. Gastar muito tempo em coisas que não têm valor e não têm validade nenhuma. Veja lá, bebem, mas não se satisfazem. Há um buraco na alma o tempo todo. Mais coisas, mais patrimônio, mais conquista, não resolve, porque a prioridade está invertida. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Trabalha demais, mas desfruta pouco do trabalho. Veja onde seu caminho tem te levado. Veja onde os nossos caminhos têm nos levado. A gente de fato tem vivido o melhor de Deus? Ou a gente tem vivido os restos daquilo que nós temos entregue a Ele também? Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja, tome consciência, desperte sua mentalidade, volte aonde você errou, veja onde seus caminhos os levaram. Por isso eu queria finalizar essa palavra apenas olhando para o final. No próximo versículo que vai estar lá agora, e a gente vai ler junto para a gente encerrar. Pode passar por gentileza. Suba um monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. A única coisa que a gente precisa fazer, queridos, é subir no monte e buscar madeira. E buscar madeira significa buscar a Deus. Colocá-lo de novo na ordem da prioridade da nossa vida. Suba o monte. Vá buscar madeira pelo amor do nome de Jesus. Pare de ficar encantado com as coisas desse mundo. Pare de ficar entusiasmado e eufórico com as coisas dessa terra. Pare de dizer, não, mas a pandemia pode ter mudado prioridades, mas não mudou a verdade da Bíblia. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Não mudou-se a prioridade da Bíblia, que continua sendo central. Suba ao monte, busque madeira. Não abandone aquele que te chamou para servir nesse lugar com um único propósito. Você veio nessa terra para construir um templo ao Senhor. Você não veio nessa terra só para ter filhos, para ter um bom negócio, para ter uma casa boa e morar num condomínio fechado. Você veio aqui para servir ao Senhor, irmãos. Nós não podemos admitir que a vida seja passada na busca pelo conforto, na busca pela posição, pela conquista pessoal, pelo nome, pelos likes, pelos seguidores no YouTube ou no Instagram. Não, irmãos, nossa vida é muito mais do que isso. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o seu propósito, o motivo de estar aqui? Eu não posso admitir que a minha vida seja gasta o tempo todo nas futilidades e banalidades de um mundo que não quer Deus, para depois eu me arrepender e dizer assim, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter servido mais, eu deveria ter buscado mais o tesouro verdadeiro. Então a palavra de Deus ao nosso coração é essa: suba ao monte, vai buscar madeira, volta a sua prioridade, volta a buscar Deus, volta a orar, volta a jejuar, volta a ler a Bíblia. Não adianta ter muito Facebook aberto, todos os noticiários do pandemia na frente do seu computador e não ter a Bíblia aberta. Volta a ler a Bíblia, volta a orar pelas pessoas, volta a visitar gente enferma, volta a abençoar corações, volta a ofertar, volta a dar o seu tempo, abraça um ministério, sirva com homens, sirva com as mulheres, sirva com as crianças, abrace, busque madeira. Não deixe o templo em ruínas. Isso não é responsabilidade só do pastor, isso não é responsabilidade da diretoria da igreja, é a responsabilidade do povo de Deus, é edificar o templo. A gente veio para esse lugar para fazer isso. Se não fizermos isso, perdemos o nosso tempo e perdemos o nosso melhor. Busque madeira, construa o templo ao Senhor, coloque a coisa na prioridade certa, porque para que eu seja nele glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Vocês trouxeram para casa, eu dissipei com sopro. E porque eu fiz, pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um se ocupa com a sua própria casa. Cada um se ocupa com a sua própria casa. Queridos, nós nunca vimos tantos casamentos destruídos. Nós nunca vimos tantas famílias machucadas. Nós nunca vimos tantas pessoas perdidas. Nós nunca vimos tanto consumo de álcool, de entretenimento. Nós nunca vimos tanta promiscuidade, tanta fragilidade na sexualidade. Nós nunca vimos um período como esse. Mas sabe qual é o resultado disso? É só a prioridade que mudou. Porque um casal que serve a Deus e busca a Deus, eles estão com suas estacas firmes. Mas quando um deles inverte a sua prioridade, o casamento entra em perigo.
Porque o problema não é o casal, o problema é a prioridade. O problema não é entorpecente, o problema é a prioridade. O problema não são os amigos que convidam o filho para a balada, o problema é a prioridade. O problema não é o pecado, o problema é a nossa prioridade. Porque o pecado só entra e abraça e faz a diferença quando nós diminuímos a guarda da entrada do nosso coração, que é a presença de Deus. Por isso, eu convido você a pensar sobre isso. Eu primeiro é o jeito errado de viver a vida. Esse jeito pós-pandemia, que vocês vão ver, isso não é profecia do caos, é diagnóstico de realidade. Vocês vão ver, se já não estão vendo. Nós nunca teremos, talvez, ou melhor, nós nunca vimos uma geração tão egoísta, tão autocentrada e tão individualista como a de agora. Eu primeiro. Nós nunca vimos. E vai ficar pior à medida que o tempo passar, porque essa pandemia trouxe uma nova cultura. Assim como o povo judeu voltou com uma cultura diferente, dizendo: o templo não precisa, porque a gente aprendeu a viver sem ele. Nós vamos viver uma geração que diz: a gente não precisa de igreja, porque a gente aprendeu a viver sem ela na pandemia. Isso não é verdade. A gente precisa de Deus. A gente precisa colocar em ordem a nossa casa. A gente precisa colocar em ordem a nossa prioridade. E qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? Lucas 10. Marta e Maria, com o mesmo cenário, com o mesmo personagem. Uma está sentada aos pés de Jesus. A outra está trabalhando adoidada para tentar fazer alguma coisa de excelência. Não é errado fazer coisa de excelência. E nem é errado trabalhar. O errado é fazer na hora errada. Então, enquanto Maria sentava aos pés de Jesus e ouvia as palavras de Jesus, Marta trabalhava igual louca para tentar aproveitar aquele tempo e fazer alguma coisa que valia a pena. Não é errado trabalhar. O errado é trabalhar na hora errada. Não é errado querer ter filhos. O errado é mudar a prioridade deles, inverter. Não é errado cuidar dos netos. O errado é quando eles tomam uma prioridade indevida. Não é errado querer uma promoção no seu trabalho. O errado é quando isso se torna seu próprio Deus. Quando você deixa os pés de Jesus para servir a sua própria mesa, você inverteu sua prioridade. Volte para os pés de Jesus. Você que está aqui, você que assiste pela internet, volte à sua prioridade. Os tempos mudaram, mas Jesus continua o mesmo. A vida mudou, mas a palavra continua nos convidando a ter intimidade, experiência e viver aos pés do Mestre. Não troque o que é bom, ou melhor, não troque o que é melhor, só para viver o que é bom. Marta estava fazendo coisas boas na mesa, mas Maria estava fazendo o melhor, sentada aos pés de Jesus. Quantas coisas boas nós estamos fazendo agora, hoje, boas, não é ruim, não é pecado, mas quantas coisas boas nós estamos fazendo que estão nos sequestrando do melhor de Deus para a nossa vida. Irmãos, eu não quero e eu não admito que eu dê o pior para um Deus que me deu o melhor na cruz do Calvário. Se Ele me deu Jesus Cristo, o melhor que Ele tinha, eu preciso dar o melhor do meu tempo, o melhor da minha disposição, o melhor da minha saúde, o melhor dos meus recursos, o melhor da minha vida para Ele. Não é justo que eu dê o pior para Ele, enquanto Ele me dá todo o melhor naquela cruz do Calvário. Eu convido você a entender isso, que não há nada melhor do que Jesus Cristo. Eu convido você a ficar em pé, por gentileza. Eu quero orar com você e depois nós vamos cantar essa canção. E essa canção, na verdade, é uma pregação para você mesmo. Eu gosto de cantar depois da mensagem, que eu digo, depois que a gente prega, você só ouve. Mas agora que você vai cantar, você vai pregar para você, dizendo: não há nada melhor que o meu Deus. Que seja verdade que você canta. Estabeleça a prioridade. Resgate a prioridade que foi sequestrada. Só porque o fundamento está ali não significa que você terminou a obra. Trabalhe, continue, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e você em segundo. E as coisas vão acontecer. Por quê? Buscai primeiro o reino de Deus, diz Mateus 6,33. E as demais coisas serão acrescentadas. Não é buscar as demais coisas e esperar o reino de Deus ser acrescentado. É buscar o reino e esperar as outras coisas serem acrescentadas. O que você quer para a sua vida? O que você está esperando para esse ano de 2022? Quais são as coisas que você quer ver acrescentadas? Eu posso profetizar sobre a sua vida? Busque primeiro o reino de Deus e você vai receber nesse ano as coisas que você precisa ser acrescentada. Amém? Receba isso na sua vida em nome de Jesus, mas coloque em ordem a sua única e maior prioridade: servir a Deus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Nós vamos, ó Deus, sim, decidir por isso, decidir colocar o Senhor no centro de tudo e dizer que não há nada melhor que o nosso Deus. O tempo com a família é bom, o tempo com a nossa saúde é bom, o tempo de trabalho é bom, cuidar das nossas urgências é bom, viver essa vida é bom, tudo é bom nessa terra quando servido ao Senhor.
mas nós não vamos trocar o nosso melhor pelo bom. Então, Senhor, nos ajude a buscá-lo como nunca antes, a servirmos como nunca antes e a sermos uma geração que vai ser a mentalidade contrária à mentalidade do mundo atual, que diz: eu primeiro, agora é minha vez, agora é minha hora. Não, é a hora do Senhor, é a hora de servirmos, é a hora de amarmos, é a hora de abraçarmos a tua causa, porque não há nada melhor que o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.